Agora são 8h04. Vamos falar sobre a política brasileira. O nosso convidado hoje é o Paulo Nicoli Ramires, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo, bom dia. Tá pelo Skype, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo Bom dia a todos certo. os ouvintes, telespectadores. Bom dia, Glauco. Bom dia, Paulo. Vamos lá. Bom, a gente vai começar aqui, Paulo, sobre o ato, né, pró-Bolsonaro no domingo. Você acha que aumentou aí o desgaste do executivo com o legislativo, o judiciário? A gente viu aí boneco inflável do presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, segurando um saco de dinheiro. O próprio presidente Bolsonaro também postando em suas redes sociais vídeos, né, que defendem a CPI da Lava Toga, né, e a investigação de ministros, né, do STF. Isso causou um mal-estar, né? O Bolsonaro, inclusive, deve estar tomando agora. São 8h05, deve estar tomando café da manhã agora com os presidentes da Câmara, do Senado, Davi Alcolumbre também, e do STF, Dias Toffoli, né? Sobre o pacto pelo país. Afinal, o que une todos ali é a reforma da Previdência, né, Paulo? Exatamente, né? E a manifestação do último domingo reuniu grupos que eu diria que são ultraconservadores, né? Uma vez que outros grupos que até pouco tempo apoiavam o Bolsonaro caíram fora do barco, né? O maior exemplo disso é o MBL, que inclusive foi muito criticado durante essas manifestações. Então, o que tem unido as elites hoje, isso envolve os grandes meios de comunicação, os grandes empresários, isso envolve também muitos parlamentares, agricultores, etc., latifundiários, é a reforma da Previdência. Porque eu tenho a impressão que Bolsonaro tem usado essa reforma como uma tentativa de conseguir apoio, mas, ao mesmo tempo, esse apoio pode, uma vez aprovada a lei, desaparecer também, né? Aliás, uma vez aprovada a reforma. Então, parece que a gente está vivendo uma gangorra, né? Compensa ao governo prorrogar essa discussão da reforma previdenciária, mas, ao mesmo tempo, antecipá-la pode ser um grande risco a ele, uma vez que a tendência é que, uma vez aprovada a lei, a nova reforma, ainda os grupos que restam próximos ao Bolsonaro abandonem o barco também. Perfeito, Glauco. Paulo, a Marilu citou aqui essa reunião, esse café da manhã com os três presidentes, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, e pelo menos para mim chama atenção o fato do presidente do Supremo estar numa reunião e ele já manifestou apoio à proposta de reforma da Previdência, sendo que fatalmente a reforma da Previdência, caso seja aprovada, vai ser questionada no próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, a gente não tem aí a quebra da imparcialidade do juiz. Como que você vê um presidente do Supremo participando de uma reunião dessas? Bom, eu acredito que esse café da manhã, antes mesmo da discussão da reforma da Previdência, gira em torno da manutenção da harmonia entre os poderes, né? A gente não pode esquecer que a manifestação do último domingo, houve muitos manifestantes desejando um boicote, até mesmo uma intervenção do governo federal sobre o Supremo e sobre o próprio Congresso. Então, tenho a sensação de que a primeira discussão nesse café da manhã é tentar conciliar esses três poderes e evitar essa sensação de golpismo recíproco, né? O próprio Congresso também, na figura de Rodrigo Maia, tem ameaçado as políticas de Bolsonaro e provavelmente, como você mesmo disse, o STF bloqueia muitas propostas dessa reforma da Previdência, assim como o próprio Congresso. Então, o que a gente está vendo é um conflito entre esses três poderes, né? E numa democracia em que nós, evidentemente, poderíamos ter políticos mais com bom senso, isso é saudável, né? A discussão, a oposição. Mas considerando que Bolsonaro toma atitudes autoritárias, e muitas delas sem consultar a própria Constituição ou órgãos jurídicos que permitem alavancar muitas das suas reformas, né? Isso inclusive entra na discussão do porte de arma. Isso vai levando a crer que essa reunião é uma tentativa de reduzir o desgaste, mas pode ser catastrófico também, uma vez que, não estabelecendo esse diálogo, os dois outros poderes, o Congresso e o STF, podem começar a dinamitar as propostas de Bolsonaro, né? Então vejam que são três poderes que tentam dialogar, quando, na verdade, cada um tem tomado posturas opostas, o que tem prejudicado o exercício do poder, né? Isso, na ciência política, a gente chama
de paralisia decisória, né? E eu tenho a impressão que o governo Bolsonaro tende a caminhar para isso. Muitas vezes Bolsonaro tem dito que é responsabilidade do Congresso aperfeiçoar as suas propostas, né? Modificando, e isso é uma tentativa de tentar estender o braço para o Congresso, mas eu tenho a impressão que desde a questão do porte de arma até a Previdência Social, muitas questões dos projetos originais vão cair. O próprio Paulo Guedes, né, esse final de semana, comentou que não permaneceria no governo caso haja uma reforminha, né, ou seja, caso a sua proposta original não seja levada à frente, né? Certo. Agora, você chegou a ver, Paulo, o que o presidente Bolsonaro postou nas redes sociais? Uma foto, né? O pessoal está falando da vovó, né? Uma foto que ele colocou, é uma foto de uma manifestação de 2015, tem uma senhora, né, participando, e essa senhora já faleceu, né? Inclusive, Ele já postou a foto, né, Marilu, como se fosse como se da fosse manifestação de domingo. Exatamente. E aí, quer dizer, fake news total, né? Um presidente da República postando uma foto como se fosse a manifestação de agora. Como é que você vê esse tipo de atitude, né, do presidente? Primeiro que esses grupos conservadores, isso envolve o próprio presidente, tentaram criar toda uma imagem de que a manifestação de domingo foi superior à do dia 15, né, que foi a manifestação dos estudantes, professores, que não foi verdade. Então, há toda essa tentativa, né, de guerra de informações, de imagens, a fim de tentar mostrar que a última manifestação de domingo teria sido superior, que o povo estaria apoiando o Bolsonaro, só que a gente não pode esquecer que o perfil desses manifestantes geralmente são pessoas pertencentes à classe média para cima, microempreendedores, grandes empresários. São pessoas que, infelizmente, ainda resguardam uma mentalidade arcaica, tradicional, né? Florestan Fernandes mostra isso bem, né? Por que em São Paulo essas manifestações ocorrem pró-governo de uma maneira mais intensa do que em outros estados? Isso ocorre porque São Paulo foi o último estado a adotar, de fato, a escravidão negra, principalmente, o primeiro estado a adentrar, de fato, numa sociedade competitiva, capitalista. Então, a gente guarda todo esse ranço, essas características comportamentais em que parte da nossa classe média se identifica com os mais ricos, inclusive parte dos menos favorecidos também, e com uma visão de deterioração da classe trabalhadora, né? Uma vez que a gente tem essa mentalidade ainda escravocrata, de exclusão, ou então pelo menos de marginalização de um grupo social em termos de aquisição de direitos. Então isso explica em boa medida por que em São Paulo as manifestações foram mais intensas, mas ainda assim muito abaixo do que manifestações a favor do impeachment da Dilma em 2015, 2016, e também muito inferior ao que foram as manifestações do dia 15. Muito provavelmente a esquerda, os professores, os estudantes têm a resposta agora na quinta-feira, né, no dia 30, e agora começa uma guerra de informações, de imagens, e a internet favorece todo esse cenário. Exato. Mas eu tenho a impressão que o governo nem ganhou nem perdeu com as manifestações de domingo, né? Ele tentou demonstrar força, só que elas não foram grandes o suficientes também para alavancar as suas propostas. Agora, é importante ressaltar também que os grandes meios de comunicação, entre eles a Globo, etc., têm ressaltado que houve um grande número de populares na rua e que nunca na história do país as pessoas saíram às ruas a favor de reformas da Previdência, reformas de cortes de gastos. Mas volto a dizer que não era o povo, de fato, que estava nas ruas. Na melhor das hipóteses, alguns grupos alavancados por pastores evangélicos, né? Não todos evangélicos, né? Saíram às ruas, evidentemente, mas muitos foram de caravana até a Paulista, receberam lanche, até aí, ok, né? Não há problema em relação a isso. A gente vê que não foi assim uma manifestação verdadeiramente espontânea. Ela é uma manifestação daqueles que detêm o poder econômico e outros tantos que não enxergam as contradições que afetam a sua própria condição de classe trabalhadora e cegamente passam a adotar a visão do dominador. Isso é o que o Karl Marx chamaria de ideologia. Perfeito. E Paulo, bom, o Bolsonaro fala que defende que a voz das ruas não seja ignorada, né? Ele defende isso. Agora, a voz das ruas, dessas ruas, dessa parcela da população que você acabou de citar,
né? Então, a classe média, microempreendedores, esse pessoal que foi levado pela igreja, não de forma espontânea, mas enfim, foi organizadamente, né? Agora, a voz das ruas daquela outra manifestação, essa voz não deve ser ouvida, né? Dos professores, estudantes, funcionários da educação, o pessoal que é contra a reforma da Previdência, essas vozes ele não ouve, né? Não houve porque, para o governo Bolsonaro, a educação é um grande inimigo, né? A gente não pode esquecer que a principal matriz de crítica ao Bolsonaro, ou seja, de onde saem as principais críticas desse governo, são nas faculdades de ciências humanas, nas universidades públicas, principalmente. Então, eu tenho a impressão que, quando o Bolsonaro visa atacar a educação, isso também visa estabelecer um projeto de longo prazo do seu governo, se não da própria figura do Bolsonaro no poder, pelo menos de agentes econômicos e militares que visam reduzir o papel da intelectualidade, o papel da crítica, o papel de uma educação mais humanizada, a fim de que esse grupo se mantenha no poder, né? Então, isso é muito perigoso. A gente não pode esquecer que a própria educação brasileira já não ia muito bem. Isso não é fruto apenas de ações dos últimos governos, mas é uma herança da ditadura militar, né? Que entre os anos 64 até 85 dinamitou o papel de uma educação mais humanizada. E a gente não pode esquecer que boa parte desses indivíduos que saem às ruas, etc., eles tiveram acesso à educação, mas uma educação funcional, instrumental, economicista e pouco humanizada. Então a gente vive um grande paradoxo aqui no Brasil, né? Porque nós temos formações muito técnicas, formações, enfim, que giram em torno de áreas de exatas, como engenharia, medicina, enfim, e esses profissionais, eles têm um aprendizado que é muito mais técnico do que humano. Então isso vai mostrando o afastamento, né, do papel da educação de elite, da sua verdadeira função, que deveria prestar serviços aos mais excluídos, principalmente às universidades públicas, uma vez que é dinheiro do povo que é investido, no final das contas, para formar uma elite que volta as costas contra a própria população. Então, me parece que todas essas ações do governo Bolsonaro servem para dinamitar as críticas ao seu governo e elitizar ainda mais a educação. Perfeito. Logo. Paulo, em relação ainda à manifestação do dia 26, houve uma pesquisa do Monitor do Debate Político no meio digital, que foi divulgada ontem, que entrevistou 436 pessoas na Paulista. E dá para ver o perfil exatamente desse manifestante que saiu aqui em São Paulo em defesa do governo Bolsonaro. 65% de sexo masculino, 78% com mais de 35 anos, 66% branco e com remuneração mensal acima de 5 salários mínimos eram 54%. E quando se perguntava a questão da identificação política, predominante foi direita, 76%, antipetista 88% e conservadora 72%. Aliás, em relação a essa questão do conservadorismo, Marilu, eu acho que uma das imagens símbolo dessa manifestação foi Oscar Maroni, dono de uma boate em cima de um carro de som que era do movimento conservador. Realmente é difícil explicar o Brasil, mas o perfil demográfico, inclusive, a pesquisa mostra que é muito parecido com as pessoas que participaram da passeata PT Nunca Mais, que aconteceu poucos dias antes ali das eleições de 2018, do segundo turno. Então, é um segmento, digamos, de bolsonarismo de raiz, Paulo? O bolsonarismo, nesse início de governo, não conseguiu agregar outros segmentos para defendê-lo, então ele se volta um pouco para aqueles que sempre defenderam, na verdade, Bolsonaro desde antes dele ser candidato a presidente? Exatamente, né? Esses são os bolsonaristas que sobram, aqueles que ainda não passaram, talvez, por um processo de autocrítica e até mesmo de identificação de uma vergonha, né, ao apoiar. A gente não pode deixar de esquecer que todos esses cortes de educação, essa questão do porte de armas, são posturas anticivilizatórias, são posturas anti-humanistas. E muita gente que votou no Bolsonaro na eleição passada votou por uma oposição ao PT. E até aí a gente poderia até compreender que muitos seus eleitores não são nazistas, não são fascistas, não são nem machistas, nem racistas. No entanto, depois da eleição de Bolsonaro, esses grupos começaram a se dividir. Os grupos que têm ainda assim uma mentalidade um pouco progressista, ou mais ou menos, né? Enfim. E esses grupos começaram a se desvincular da imagem de Bolsonaro.
enquanto que os de raiz, como você mesmo apontou, são esses que continuam com essas pautas ultraconservadoras, anti-humanistas, que visam a espoliação do povo, as reformas drásticas, mas isso é uma herança, como eu disse para vocês, escravocrata, né? Uma herança tradicional, arcaica, e óbvio que isso vai ser objeto de estudos durante anos, né? Mas o núcleo duro hoje que apoia Bolsonaro são esses grupos com as pautas que eu diria que são anti-humanistas. E, infelizmente, esse pessoal detém um certo poder econômico, uma vez que a sua condição de classe não deriva necessariamente do seu esforço e do seu mérito, senão de privilégios mantidos desde o passado, através de uma herança rural, escravocrata, latifundiária. Então, são esses indivíduos que compartilham de uma visão mais desumana, que observam Bolsonaro com bons olhos, né? Então, tudo isso entra nas questões contra a diversidade cultural, contra o acesso dos negros à universidade, contra o papel das instituições em manutenção de direitos humanos. Então, a gente não pode esquecer que Bolsonaro representa tudo isso hoje. E apoiá-lo representa também uma adesão a esse tipo de postura. Tá certo, Paulo. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Até a próxima. Muito obrigado. Boa semana. Até lá. Obrigada. Falamos aqui com o Paulo Nicoli Ramírez, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.